Eleições democráticas, desejo de mudança e discursos inflamados de populismo. Até que ponto ou em que momento uma democracia deixa de existir? Veremos no capítulo de hoje do Multicast. Oi pessoal, boa tarde, como vocês estão? Boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês estão escutando isso, mas hoje estamos aqui com mais um episódio do Multicast. E hoje a gente vai falar sobre o livro Como as Democracias Morrem. Eu estou aqui, eu sou a Giovana, vou me apresentar hoje primeiro, sou a Giovana, aluna do 7º termo A de Direito e monitora do grupo de competições de direitos humanos aqui da Toledo. E hoje eu estou aqui com a Jasmine. Oi gente, retornei. Com a Amandinha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E com o Breno. O Breno tá aqui a primeira vez hoje, então eu vou pedir para que ele faça uma breve introduçãozinha sobre ele. Oi pessoal, sou o Breno, sou do 2º termo de Direito, turma C, da Toledo. E tamo aí para contribuir, com certeza. O Breno edita todos os podcasts, né? Obrigada, Breno. É isso aí, Breno. Isso é muito importante para esse podcast. E inicialmente, né, a gente vai ter a contextualização do livro, né? A gente precisa entender o que contexto foi criado esse livro e o porquê que ele foi criado. Então, o Breno vai explicar hoje um pouquinho para nós. O livro, né, é o Como as Democracias Morrem. Né? Ele foi lançado em 2018 por 2 cientistas políticos norte-americanos, né? O Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt. Né? Ele tem um objetivo central de analisar sobre as democracias modernas e fazer uma contextualização histórica sobre as democracias, né? Ele é dividido em 9 capítulos, que depois se subdividem em subcapítulos, mas que nos dizem sobre primeiramente, alianças fatídicas, guardiões da América, a grande abdicação republicana, subvertendo a democracia, as grades de proteção da democracia, as regras não escritas da política norte-americana, a desintegração, Trump contra as grades de proteção e salvando a democracia. Um livro espetacular, escrito por esses grandes escritores norte-americanos e que hoje a gente vai trazer essa contextualização. Ô Breno, e também sabe o que me lembrou? Fazendo aí uma recapitulação do primeiro capítulo. Nossa, recapitulação do primeiro capítulo. Ficou bom esse pleonasmo, mas tudo bem. Que a gente falou sobre o príncipe, né? Que era, de certa forma, um manual do absolutismo. E hoje, né, lendo esse livro, eu percebi que ele, na verdade, é um manual da democracia, um manual do presidencialismo. Então tem tudo a ver com o primeiro episódio e, ao mesmo tempo, nada a ver, mas a gente vai continuar aí com os comentários e vocês vão entender um pouquinho mais. Não só com o primeiro episódio, mas também com o terceiro, na Revolução dos Bichos, porque a gente vê a revolução. Então a gente passa de um autoritarismo para uma revolução também que se torna um autoritarismo e hoje a gente chega na democracia. Estamos temáticos, né, nesse podcast. Por isso que é muito importante, vamos frisar já esse recado, que é muito importante vocês assistirem os outros capítulos, para vocês entenderem o capítulo de hoje, né? O episódio de hoje. Senão, não vai fazer sentido nenhum. Pode até fazer, mas não vai ser aquela coisa perfeita que você vai falar, meu Deus, tudo Estamos se em encaixa. Construção, né? Exatamente, é uma construção. E falando em construção, o livro é construído de que forma, Mandinha? Bom, pessoal que está em casa, nos ouvindo, galerinha que está aqui hoje. Esse livro, essa obra, ela é uma obra que retrata a realidade da política norte-americana. Mas é uma obra que também traça um pouco dessa realidade política de países democráticos, como o caso do Brasil. Então, é um estudo de mais de 20 anos pelos autores que são professores de ciência política da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, eles trabalham com essa questão da política, da geopolítica dos Estados Unidos, mas é algo que também a gente pode trazer aqui para o Brasil e para outras realidades e países subdesenvolvidos. A obra, ela se inicia retratando como funciona a política dos Estados Unidos para a questão das eleições. Só que isso não vem ao caso, acredito até que não seja o nosso ponto-chave do livro, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre ele, sobre o tema que nós estamos aqui trazendo hoje. E eu pretendo focar aqui na explanação do livro, da obra,
no que se refere aos indícios, às características de um demagogo que os autores trazem na obra e que a gente pode observar, verificar essas características aqui nos nossos representantes políticos no Brasil. O principal problema que é retratado na obra permeia a questão de como as democracias morrem. E é bem interessante porque os autores eles trazem a realidade de que as democracias antes da Guerra Fria e depois da Guerra Fria se baseavam na questão de guerras armadas e milícias e pessoas armadas que davam um fim a si mesmos. Mas, na concepção dos autores, as democracias elas morrem com a eleição de líderes. Então, são os líderes eleitos que fazem a democracia morrer. E é esse o ápice de todo o livro, né? Todo o entendimento dos autores que nos fazem refletir. Como assim? Os líderes eleitos são os que fazem a democracia morrer? Então, qual é o nosso papel como eleitores nesse contexto, né? No rumo à democracia, né? A gente percebe na obra que os autores trabalham bastante com a questão, então, da sistematização e da comparação daquele direito comparado com a Alemanha nazista e Japão, quando a gente vê aquele palco de violações repleto após a Segunda Guerra e também outras guerras que foram influenciadas pela Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Então você vê líderes que foram eleitos, mas que também foram pessoas muito autoritárias, muito totalitárias e o povo não imaginava. Então você elegia alguém e esse líder eleito passa a ser o maior dos autoritários. E isso é muito do que a gente também fazendo o hiperlink do episódio passado, que a gente viu na Revolução dos Bichos, né? Você tem ali um povo que espera ser governado por alguém que pratique e exerça a democracia da forma como ela deve ser exercida. Todavia, você tem exatamente o oposto. A prática de condutas que são extremamente abusivas, extremamente discriminatórias, totalitárias. Então, eles trabalham um pouquinho, os dois autores trabalham um pouquinho essa questão de mencionar e estudar cada democracia e os problemas que permearam, por exemplo, Evo Morales, que mais também? Mussolini. E também eles mencionam Vladimir Putin, que está ali no governo da Rússia há mais de 15 anos e agora vai até 2024, seu mandato. Até o Hitler eles mencionam no livro, né, mostrando como que ele se utilizou da própria Constituição para ascender ao poder e se tornar um grande autoritário, né, ainda mais com a forma que ele se expressava, né? Ele era um grande demagogo. E isso é muito, muito evidente nesses casos de autocracia. É muito interessante também, eu pesquisando, o Said Malouf, no seu livro Teoria Geral do Estado, ele explica como o nazismo surge, né, de uma constituição liberal, que era de Weimar, e que permitiu a ascensão de um partido subversivo, totalitarista e revestido de caráter militar. E aí deixa uma questão, né? Será que uma Constituição, um Estado tão liberal é essencial também, pode ser prejudicial como Weimar, né, para fazer ascender novos partidos que são autoritários, totalitários? Isso advém aí de uma Constituição totalmente permissiva, né, e sem essas barreiras aí contra os autoritarismos. E entrando aí nessa discussão também, que a Amanda falou, sobre a via eleitoral e o golpe. Ele faz essa grande distinção ali nos capítulos iniciais. Ele vai falar da via do golpe, que é uma forma de tomada de poder por um agente autoritário, ou pela via eleitoral, que foi como a Amanda explicou. A via do golpe, hoje em dia, ela já não é tão viável e a gente não pode, não deve, né, não deveria temê-la tanto, pois ela é praticamente impossível de acontecer. Quando há uma tomada de poder, assim, por golpe, há grandes mudanças, bruscas mudanças
em pequeno período de tempo. Quando é a via eleitoral, essa eu acredito que ela seja mais traiçoeira, ela seja parcialmente e implementada aos poucos na população através de pequenas mudanças estruturais imperceptíveis e que com o passar do tempo, elas mudam toda a estrutura de um Estado sem ninguém ter se dado conta. Então isso é uma engenhosidade de um autoritário que é muito difícil de ser percebida e mais então de ser combatida. Então a via eleitoral realmente hoje é a escolhida aí pelos autoritários, ele dá vários exemplos no livro. Sim, e o que eu acho interessante também é uma percepção dos autores a respeito dos membros dos partidos políticos, porque via de regra são eles quem definem o nosso representante, o nosso futuro representante. Então, quando você tem esses membros que acreditam, almejam que haja uma pessoa que vá representá-los da maneira correta e assim não o faz, há uma certa indignação por parte desses membros, mas não há nenhuma mudança, não há nenhum tipo de conduta da parte desses membros que possa trazer uma nova realidade nas próximas eleições. Então ele faz essa crítica que, via de regra, são esses membros dos partidos políticos que acabam por fazer a injustiça. E também o livro ele retrata muito a contextualização histórica dos presidentes norte-americanos, né, desde o começo até o atual, e ele deixa bem claro que os partidos, durante todo esse tempo, eles se uniram para enfrentar esses presidentes autoritários que poderiam vir a comandar o país, né? Claro que veio, no livro ele cita que, na realidade, foi um fracasso partidário a eleição do Trump e que também com Nixon lá em 1964, salvo engano, que os partidos eles deixaram fluir e o presidente autocrata foi eleito, né? Foi convidado tecnicamente a governar o país, né? Ficou bem claro isso aí, essa crítica que ele fez aos partidos. Puxando esse gancho também dessa questão do golpe político e do golpe após as eleições, quando eu vi isso no livro, como eles também retratam muito sobre presidentes sul-americanos, eu acho muito interessante a gente falar do período que o Brasil viveu na era Vargas e na era do golpe militar de 64. Porque Vargas, quando ele foi escolhido, né, para estar ali, ele entrou no poder como... Não foi uma escolha, né, ele teve que estar lá. E, num primeiro momento, ele foi muito democrático, ele deixou a democracia acontecer como ela deveria. Mas aí, em 37, o que acontece? Ele vai lá e faz uma nova Constituição. Então, ele muda toda uma forma de estrutura da sociedade, né? Ele muda a Constituição. E isso revoltou muito a sociedade, que foi lá e lutou para que caiu seu favoritismo e tudo. Então, ele decidiu não continuar no poder, né? Uhum. E outra coisa muito interessante, né, voltando agora aqui para o 64, foi que após todo esse período de golpe militar, que tiveram vários militares no poder, que tiveram outras constituições, um movimento muito importante que aconteceu em 1980, que foi a Diretas Já, né, um movimento que pedia para que voltassem as eleições diretas para os presidentes. E que é muito importante, porque quando a gente fala em democracia, primeiro a gente tem que entender o que é democracia, né? E quando a gente vê a etimologia da palavra, a gente vê que demo vem do grego pessoa e cracia vem do grego força, poder. Então seria o governo do povo, o poder do povo. Então quando tem em 1980 as Diretas Já, é isso que é democracia, né? O poder do povo em falar, quero que seja feito desse jeito. Apesar do livro ser sobre democracia, ele faz uma crítica que para mim foi sensacional, que ele fala assim, a democracia, na verdade, ela vem de uma falsa ideia que o povo tem de estar no poder. Ou seja,
teoricamente, realmente era pro povo ter o poder, comandar ali. Mas ela é uma falsa ideia, porque há vários fatores, o próprio partido político, né, pelo establishment. Ai, que palavra difícil. Establishment. Ah, obrigada, Breno. Eles controlam, eles são um sistema sociopolítico e eles já são fundados, né? E tem esse outsiders, que depois eu vou falar um pouquinho mais. Mas não só isso, mas como eu disse, essas pequenas mudanças estruturais que vão influenciando o povo a eleger tal e condenar outro, elas já vão dando essa ideia que não é o povo que governa, tem uma estrutura por trás que faz que eles escolham tal personagem, ou numa crise, um personagem emerge ali pelo próprio partido político. Então, na verdade, a gente vê que o partido político ele começa a comandar mais as eleições e, portanto, o Estado. Então, isso é muito engraçado. Eu vi muito que o livro ele fala sobre isso, ele dá muita importância para o partido político, que às vezes a gente não dá. E retomando a questão das características que devem ser identificadas quando o povo vai eleger um representante, e isso ele fala no livro, são 4 características que a gente deve estar atentos, porque quanto maior a característica mais presente dentro de uma pessoa, de um representante, mais o risco de uma democracia ser afetada. Então, bem rapidinho, ele menciona essas 4 características, que a primeira é a rejeição das regras desse jogo democrático. Então, quando o representante rejeita a Constituição, claramente ele declara que não está de acordo com as leis, não gosta da Constituição, que a Constituição deve ser rasgada, entre outras expressões muitas vezes utilizadas pelos representantes, já é um indício de que a democracia, então, não será respeitada. O segundo é a negação da legitimidade de adversários políticos. Pessoas que acreditam que só elas têm o poder de comandar e ninguém mais será o suficiente ou bastante para contribuir com aquela eleição, com o governo, enfim. E a terceira regra é ser tolerante ou encorajar a violência. Quando a gente fala de tolerante, muitas vezes parece um adjetivo de qualidade, mas não, o livro ele trata a tolerância como comodismo, você ser tolerante com certas situações que muitas vezes exigem a mudança social, e aquele representante, ou melhor, aquele eleito no caso, não retrata nenhuma característica de que ele almeja essa mudança e de nada vai fazer para mudar a situação. E o quarto e último tópico é o desejo de restringir liberdades, que muitas vezes esse desejo ele já é livremente expressado nos momentos das eleições e nos momentos que as pessoas estão ali trabalhando com a propaganda, a publicidade, enfim. E concluindo, algo que eu gostaria de mencionar sobre o livro é a questão da separação de poderes, né? Que é uma das características do Estado Democrático de Direito. Essa separação de poderes, ou também chamada de sistema de freios e contrapesos, é uma ideia de Montesquieu que foi trazida na obra e também trata sobre tudo que a gente vem comentando no episódio de hoje, sobre o poder governando o poder. A ideia do sistema de freios e contrapesos é que não há poder sem um outro poder que a domine. Então, ao passo que existe o freio, um poder governando o outro poder, o legislativo, executivo e o judiciário em harmonia, e todos, um fiscalizando o outro, de certa forma também existe o contrapeso. Cada poder tem a sua legitimidade, cada poder tem a sua pessoalidade e a sua individualidade, né? Para o legislativo legislar, o executivo administrar o Estado e o judiciário de julgar as leis. Então, é isso. Essa é a obra. Eu acho que todo mundo conseguiu trazer um pouquinho da sua visão. E se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar, muito bem-vindo. Já acrescentamos demais, né, Amanda? Ou então a gente já pode, né, Gi, passar para o momento de referência. E aí, qual que é a referência, galera? E aí, para explicar, né, esse bloco, a gente vai trazer outros livros, HQs, mangás, série, filmes, músicas, enfim, que tem a ver com o tema
de hoje, né? Que é o livro Como as Democracias Morrem. Então, fiquem abertos aí o bloco, quem quiser começar a falar sobre algum filme, alguma série. Bom, para início, né, de conversa, é interessante citar a série Vikings, a qual eu tenho um grande apreço, gosto muito dessa série, assisti em um mês, 6 temporadas, o vício bateu, e ela retrata muito a questão dos governos despóticos, né? Por exemplo, o Ragnar, que numa parte da série, lá mais ou menos para a 5ª temporada, no fim, o Bjorn, que é um dos vikings, né, bem famosos da série, ele toma conta, né, do poder e do nada ele perde poder para o seu irmão mais novo, que é um autocrata que castiga as mulheres, castiga todas as pessoas que não seguem as suas regras, que claramente nenhuma pessoa gostaria de seguir. E Bjorn, junto com o resto da Noruega, as outras regiões, se juntam e põem fim nesse governo autocrata, né? Assim como, por exemplo, na Revolução dos Bichos, a questão da revolução cai muito bem dentro do que a gente está falando da democracia. Em Vikings também não tem aquela coisa de você eleger um viking para ser o conde, né, o rei, a pessoa que está ali à frente. Então lá é a base da luta, né? A gente vê muito isso na série. Eu acho uma série excelente, eu adoro essa série. E também quero lembrar que nesse momento a gente vai ter alguns spoilers, porque é impossível a gente falar dos filmes e da série sem comentar sobre a trama em si. E aí, mais alguém? Eu gostaria de acrescentar, e não uma série em específico por hora, mas todas aquelas séries que a gente até comentou um pouquinho antes do podcast, que retratam um pós-apocalíptico, ou, por exemplo, acabou todo o Estado, acabou a humanidade, eles têm que se reestruturar como uma sociedade. E eles geralmente se reestruturam, né, pelo menos na maioria das séries que eu vi, como democracias. E é muito legal porque eles têm que começar a formar uma democracia. E como eu disse, esse livro é como se fosse um manual da democracia, né? Ele dá vários exemplos, assim como o Príncipe, tem a mesma estrutura. Então, por exemplo, poderíamos citar aqui, como o Breno falou, The Walking Dead, o que eu estava assistindo, Into the Night, que são séries que eles têm que iniciar uma sociedade novamente. E eles sempre elegem a democracia. Então, eles têm que se estruturar ali em quem vai ser o comandante, quem vai fazer parte das instituições, qual a lei que eles vão seguir, como eles vão ser punidos, né? Quem vai ser a estrutura ali, a instituição fiscalizadora. Tudo isso eles vão se formando como democracias. Eu não sei se alguém tem mais alguma referência, eu sou péssima, gente, só para acrescentar. Eu vou falar aqui de 2 bem rapidinho, é super rápido, assim, como a gente falou, né, até o Breno comentou no começo sobre o Perón, né, tem um filme muito legal da Evita, que é a esposa do Perón, inclusive é interpretado pela Madonna no filme, é um filme de 96, é muito legal, é um musical, e que retrata como a Evita, com a sua simpatia, com a sua demagogia, conseguiu fazer com que o Perón fosse bem visto na Argentina em 1940. Então, uma coisa muito importante também para os governos autocráticos é ter alguém demagogo, ou você ser demagogo, você saber utilizar da palavra, que é uma coisa que a gente vem falando desde o primeiro episódio do Multicast. Então, é muito importante você ter essa questão de alguém demagogo, de alguém que fala. Me lembra muito do porquinho Garganta no livro Revolução dos Bichos, porque ele era quem levava as notícias boas, como se fosse o major lá que estivesse fazendo aquilo de fato. Então, o filme Evita evidencia muito isso, né? O povo gostar do Perón por conta de Evita e como ele também teve a sua queda. E outro muito interessante, que é um filme assim, que eu sou apaixonada, que fala mais, já vai puxando mais para a parte final do livro, quando ele traz sobre as leis de Jim Crow, sobre a segregação racial nos Estados Unidos, que é o filme Histórias Cruzadas, que conta sobre histórias de empregadas, né, negras que trabalham em casas de gente branca e que acontece a segregação, né, retrata o período de segregação racial nos Estados Unidos, onde tem o quartinho da empregada, onde tem o banheiro da empregada, onde a empregada não pode comer na casa, onde a mãe praticamente era empregada do que a própria mãe.
e isso não era muito valorizado. E essas empregadas, mulheres, que sempre trabalhavam desde pequena, então 15 anos, 14 anos já estavam indo trabalhar, e que viviam em periferias onde eram muito marginalizadas, né? A gente tem aquela questão de ter um bebedouro para branco, outro para negro, de ter um assento no ônibus para branco, outro para negro, e de serem pessoas muito marginalizadas. Então, eu trouxe eu tenho um carinho muito grande por esse filme, eu até quis trazer porque eu acho que é um assunto muito importante que eles abordam no final do livro. O meu hiperlink é com o episódio da semana passada, Revolução dos Bichos. Eu acho que é um livro que retrata muito bem essa formação de uma nova sociedade diante de uma nova realidade. Então, quando há uma nova realidade, as pessoas naturalmente se reestruturam e se reestruturam em uma democracia, igual a Jasmine falou, nessas séries que mostram um pouquinho de períodos apocalípticos, enfim. Sempre há uma democracia. Vamos nos estruturar em uma democracia. Sempre assim. Vamos ouvir a voz do povo, a voz de Deus. Mas, na realidade, não é bem assim que funciona, porque há sempre alguém totalitário, autoritário, que vai impor as suas regras, e ai de quem não seguir. Essa pessoa será morta, essa pessoa será expulsa daquela sociedade, e há sempre um preconceito, uma discriminação com relação àquelas pessoas que manifestam certo inconformismo com aquela nova realidade. Então, a Revolução dos Bichos, quando a gente comenta da nova estrutura hierárquica formada pelos próprios animais, a gente vê um pouquinho dessa democracia que também não é respeitada. Tanto que aqueles que se insurgem são mortos, são intolerados, são rejeitados, e é isso. Esse é o meu hiperlink. Agora a gente vai falar qual que é a influência desse livro no mundo jurídico, apesar de não parecer, é um podcast que trata sobre o mundo jurídico. Então, quem vai fazer isso hoje para nós aqui com maior garra, com a maior excelência, é a Jasmine. Nossa, obrigada pelos elogios, acho que não os mereço. Oh, meu Deus. Mas antes... Entusiasmo. Entusiasmo, eu sou super animada, né? Mas antes eu preciso fazer um adendo, assim, com muito certeza. Rapidinho. Amanda, que voz é essa? A sua voz ilumina esse podcast, que voz linda. Ai, queria eu ter uma voz dessa. Ai, não faz sim, podcast. Só pra gente descontrair um pouquinho, né? Dá uma Obrigada, risada aí de amiga. verdade, amiga. Ai, gente, que vergonha. Obrigada. Pra gente descontrair, mas vamos entrar agora no mundo do direito. E eu amo a Constituição, né? A gente sou monitora, ou era, não sei qual é o meu futuro, do grupo de processo constitucional. Então, eu adoro essa parte. E eu trouxe uma discussão aqui pra gente, aí vocês vão fazer mentalmente na casa de vocês, e a gente vai fazer aqui por vocês, que é sobre o artigo 14 da Constituição, que vai falar que são elegíveis, né? Artigo 14, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei a filiação partidária. Então, hoje no Brasil, para alguém se eleger, ele precisa estar filiado a um partido. E apesar de ser algo muito retratado no livro, eu não sei se ele chegou a discutir a parte de alguém querer se eleger sem estar filiado a um partido, que hoje é uma discussão muito recente aqui no Brasil, né? A gente tá vendo que o nosso presidente quer fazer isso, não sei se ele vai conseguir, já não tem nenhuma decisão por enquanto. Até porque ele tá sem partido, né? Ele não tem nenhum partido. Então, nas indecisões. E então a gente quer saber, seria inconstitucional se eleger sem partido? Pô, ora, se está na Constituição e como uma condição de elegibilidade, não seria possível. Mas essa norma, ela foi superada, ela pode ser superada. O próprio livro traz pra gente, né, que é aquela palavra difícil, establishment. O Breno vai precisar me ajudar. Isso. Antigamente, o partido político, ele que escolhia ali o seu governante. Então, ele era um filtro, né? Ele fala como guardião, o livro traz como guardião. Mas, na verdade, um filtro. Então, eles são... O partido político, ele filtrava quem poderia se eleger e quem não poderia se eleger. Temos notícias de última hora? Aqui, como o pessoal não dorme no ponto, a gente viu que o Bolsonaro está afiliado a um partido
Partido Liberal, então ele não está sem partido mais. Ah, tá, mas... Só para atualizar. Mas aqui. A discussão continua, porque alguém pode querer se eleger sem um partido. E essa discussão pode ser superada, já foi superada, então é o que eu tô discutindo agora, né? E porque o livro, ele traz que o partido, ele servia como um filtro. Só que depois ele traz a figura dos outsiders, que são aqueles forasteiros, ou seja, aqueles que não faziam parte daquele sistema político e querem se eleger. O maior exemplo no livro, e que ele retrata e relata várias vezes, é o Donald Trump, que é um empresário que não fazia parte do sistema político e quis se eleger. Então, ele é um outsider. Então, os partidos políticos, eles já não conseguem mais filtrar quem eles vão colocar no poder. Então, eles perderam um pouco dessa força. Pelo menos foi a minha visão. Então, hoje, um requisito constitucional para que alguém seja afiliado a um partido, será que ele já é tão importante assim, a ponto de ser tratado na Constituição? Ou talvez uma lei poderia mitigar isso, uma emenda constitucional, será? Então, o que vocês acham, assim? Eu acho que o próprio livro traz que perdeu um pouco a função do partido político nesse sentido. Eu até acho que o livro fala muito bem sobre a responsabilidade desses membros do partido político ao eleger os seus representantes. Porque uma vez que você elege um representante para representar aquele partido nos moldes daquelas características, alguém que restringe a liberdade, que foge das regras, que foge da Constituição. Muitas vezes, esses membros, eles não se deparam com essa realidade logo de cara. Então, igual você falou, perdeu a força, né? Perdeu a razão. A razão e quando a gente fala de comparativo, assim, perdeu o modelo, né? Isso. Não há mais um modelo, porque todos estão deturpados. Exato. Então, a partir do momento que você pega para si essa responsabilidade dentro de um partido político, quem dirá quais são as consequências? Elas podem ser devastadoras. Esse partido político, ele realmente tem uma função, né? Ou deveria ter essa função de filtrar. Só que eles estão sucumbindo aí ao populismo. Sim. Então, ao seu bel prazer, eles elegem ou tentam trazer para o partido político aquelas pessoas extremamente populistas e que eles sabem que a população gosta e tem um endosso dela. Então, eles perderam esse poder e com isso eles fizeram um grande estrago na democracia, ao meu ver. A exemplo disso, né, a gente tem o Tiririca como deputado, né, Alexandre Frota, ou nos Estados Unidos como o Arnold Schwarzenegger, que ele foi eleito lá como vereador, deputado lá também, não sei. Então, assim, para você ver como que a influência também da mídia, né, ou das pessoas populares, como a Jasmine tem falado, influencia até mesmo na política. Não precisa ir longe, os próprios municípios. Você vê, é o Zé da Pamonha, é a tia da feira, aquela pessoa que tem um apelo populacional realmente que eles trazem para o partido. E é interessante isso, eu pesquisando, Joseph Barthélemy, um jurista francês, ele diz que, na realidade, a democracia, antes de tudo, é aceitar a direção das pessoas mais capazes. Então, acho que está faltando muito disso, né? Da capacitação dos nossos eleitorados, né? Com certeza. Isso eu assino embaixo, Breno. E partindo para um próximo ponto aí do direito, não vou me estender muito, prometo, é que qual a função da Constituição? A Constituição por si só seria capaz de barrar aí esses demagogos que surgem? E os autores, né, eles dizem que não. Para eles são precisos normas que não estão regulamentadas, né? Então, para eles seria a tolerância mútua, para prevenir a polarização e a contenção. Então, a tolerância mútua é o entendimento que as partes concorrentes se aceitam umas às outras, são rivais legítimas. E a contenção seria a ideia de que os políticos devem ser comedidos ao fazerem uso de suas prerrogativas institucionais. Então, além da Constituição, nós precisamos de normas diretrizes, normas não reguladas, mas que são diretrizes. Ele mesmo diz e dá um exemplo muito trivial, que é o basquete de rua. Não sei como funciona no Brasil, porque ele está falando aqui no livro, que ele não segue as diretrizes da NBA. Ele usa as diretrizes populares, então não conta 2 pontos, conta 1.
Eu não entendo de basquete, tá, gente? Só tô falando aqui do livro. Se alguém entender, depois me manda um recadinho lá nas nossas redes sociais. Isso aí. Mas essas regras, elas não estão escritas em nenhum lugar. Tem a regulação da NBA, eles não seguem, mas todo mundo sabe quais são as regras do basquete de rua. Seria mais ou menos essas diretrizes não escritas. Além disso, há vários outros fatores, como a mídia. O controle da mídia é muito importante, isso, para você reparar se ele é um autocrata ou não. Há vários exemplos que ele dá aqui que o demagogo lá, ele usa da mídia para se beneficiar. E a mídia, ela é censurada, ou seja, a mídia, ela não pode se expressar. Gente, parece que eu tô falando da realidade de hoje, mas não, é o livro. Mas a gente tá vivendo isso hoje, a gente vive isso há 10 anos, há vários anos, e tá todo mundo desconfiado de político, desconfiado da mídia, tá uma insegurança jurídica, desconfiado do judiciário, e ele fala tudo isso. Então, conforme você vai lendo o livro, vai se encaixando na nossa realidade, no Brasil, o que nós estamos vivendo há 10 anos, né, já, e vamos continuar vivendo caso não aconteça alguma coisa aí que mude, né? Só um parênteses nessa questão da mídia, vem as fake news que a gente comentou no episódio passado. Ainda mais quando a gente está falando da política e da propaganda, da publicidade nesse meio, é muito perigoso. As fake news, elas podem atrapalhar e se tornarem um mecanismo de enfraquecimento da democracia. Porque muitas das vezes, essas fake news derrubam bons políticos, bons representantes, não é mesmo? Vocês concordam? Sim. Com certeza. É um jogo sujo, né? Sim. Quase. E ele dá um exemplo, vários exemplos aqui, da mídia, como ela pode ser usada para o bem e para o mal. A ponto da mídia dar mais tempo para um candidato, menos tempo para outro. E aí a questão é, isso é democracia? Essas instituições legislando, as instituições, o judiciário legislando, né, o executivo legislando por decreto, todo mundo quer ter o poder, sendo que o poder tem que ser dividido no mínimo entre 3, conforme a Amanda falou, ao esquema de Montesquieu. Então, gente, ele traz várias questões, eu já até passei aqui do meu tempo, vamos encerrar, né, mas leiam um livro porque ele é de super fácil leitura e ele corresponde aos nossos dias atuais, vocês vão gostar muito da leitura, recomendo. Então, pessoal, esse foi mais um podcast, aqui o Multicast. Queria que vocês deixassem a opinião de vocês, né, se vocês já conhecem esse livro, ou sobre o tema que a gente vem falando, né, da democracia, o que vocês entendem como democracia, o que é democracia para vocês, e o que é uma democracia violada pelos políticos para vocês, né, o que vocês entendem como violação da democracia. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, o link vai estar na descrição das nossas redes sociais, é muito importante, e eu espero vocês nos próximos capítulos. Obrigado por escutarem o Multicast.